Versículo 1 até 13, Hebreus capítulo 8. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assenta à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado de fazer de tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos acabando de ler que há um sumo sacerdote no tabernáculo celestial, que é Jesus. Então Jesus, estenda a mão agora sobre cada coração, porque acabamos de ler que o Senhor vai inscrever, gravar a Tua lei no nosso coração. Então faça isso hoje, Deus, para o nosso bem e para a glória do Senhor. O Senhor disse que na nova aliança todos vão Te conhecer. Que hoje seja um dia especial para a gente conhecer mais o Senhor e ser o Teu povo amado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que é melhor, a espera ou a realidade? É melhor ficar à espera? É melhor os 9 meses de gravidez ou ter o menino no braço? É melhor pagar 36 meses do consórcio ou ter o consórcio contemplado? É melhor projetar a viagem ou estar na praia? O que é melhor? A realidade ou a espera? A realidade é melhor. A gente cria expectativa e quando a gente tem aquilo nas mãos, mas parece que a gente não dá valor. Parece que quando a gente está com aquilo nas mãos, a gente parece que não fica como quem sonha, como diz o Salmo 126. A gente espera tanto, e quando chega, parece que a gente não dá tanto valor assim. De fato, a realidade é melhor do que a espera. E parece que o povo de Deus não estava entendendo isso. Porque aqui hoje nós vamos falar de velha e nova aliança. Eu vou explicar isso para vocês. E a velha aliança era a gravidez. A velha aliança era o pagamento do consórcio. A nova aliança é você foi contemplado. A nova aliança é o menino nasceu.
Mas o povo, meio difícil de entender as coisas, o coração duro, assim como a gente, eles estavam querendo voltar para o tempo de espera. Porque nós falamos, meus irmãos, nessas últimas pregações de Hebreus, que Jesus é um sacerdote melhor. Lembra da semana passada? A gente comparou Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque, a gente comparou com os levitas. E daí nós vimos que Jesus é um sacerdote melhor. Os levitas era como se fosse o tempo de preparação. Eles sacrificavam um animal para perdão de pecados. Eles ensinavam a lei. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos na presença de Deus. Era um tempo de preparação para o povo de Deus. Era um tempo onde o povo de Deus estava grávido. Mas daí quando vem Jesus, quando chega a nova aliança, aqui nós vemos que em Hebreus, eu já falei isso várias vezes, o contexto, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, por causa da pressão dos seus patrícios, dos seus compatriotas, dizendo que eles deixaram Abraão, Isaac e Jacó, eles deixaram Moisés, e daí eles estavam tentados a voltar para o tempo de preparação, a voltar a pagar o consórcio, digamos assim. Para a gente entender, meus irmãos, a velha e a nova aliança, nós temos que entender que Deus, Ele sempre foi um Deus de aliança. A gente sempre cantou isso, né? Que Deus é um Deus de aliança. Mas como assim? Deus, quando Ele chama Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão. Ele fala: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua descendência, eu vou te dar uma terra. Ele faz essa aliança com Abraão. E Deus promete essas coisas para ele. Mas Deus, Ele divide a sua aliança com o seu povo. Nós podemos chamar a aliança de Deus conosco da aliança da graça. Aliança da graça. Então o povo no Velho Testamento, na Velha Aliança, também estava na aliança da graça. Nunca ninguém foi salvo pelas suas boas obras. Nunca ninguém conseguiu ser salvo porque obedeceu à lei de Deus. Quem foi salvo na Velha Aliança também foi salvo pela graça de Deus. A diferença é que eles criam no Messias que viria. Eles criam que no menino ia nascer. Lembra Isaías 9,6? Dizendo que um menino nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros. E o seu nome seria como? Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então o povo de Deus era salvo pela fé, crendo que o menino ia nascer. Eles eram salvos também pela graça. E nós agora somos salvos pela graça, mas nós cremos no menino que já nasceu, que já morreu, que já ressuscitou. Então, a aliança de Deus com o seu povo, ela sempre foi uma aliança de graça, do início ao fim, desde Abraão até nós. Só que ela é dividida em velha e nova. Vocês lembram quando Jesus está na ceia com os seus discípulos? Em Lucas 22:20 diz que Jesus toma o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus instaura a nova aliança. Porque nós vemos, meus irmãos, Hebreus no capítulo 8 está nos mostrando que a velha aliança, ela de alguma maneira ela foi ineficiente. Ela cumpriu um propósito, mas ela era ineficiente, porque ela era apenas uma figura e uma sombra daquilo que Jesus faria. O versículo 5 está falando isso para nós claramente. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Os levitas, eles receberam a instrução de Moisés, mas tudo que eles faziam na velha aliança era como se fosse uma figura. Eu já usei esse termo aqui, era como se fosse uma maquete. Quando você olha uma maquete, que um arquiteto faz a maquete da construção, ali está a construção.
mas ali é apenas uma figura de como a construção vai ser feita. Então diz que a velha aliança era uma maquete, uma figura, ela era uma sombra. Por exemplo, quando você olha aqui a sombra do meu braço, não é ainda o meu braço que você está vendo a figura do meu braço. Então a velha aliança, ela era ineficaz, porque ela era uma sombra, ela era uma figura daquilo que Deus faria pelo seu povo. E essa aliança, meus irmãos, ela foi quebrada pelo povo de Deus. Quando Deus faz a aliança com Moisés, em Êxodo 24, versículos 7 e 8, diz o seguinte: depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Quando Moisés leu o livro da aliança, leu a palavra de Deus para o povo, o que o povo promete? Eu vou obedecer tudo que está escrito nesse livro. O povo cumpre as suas promessas? Não. A velha aliança, ela foi ineficaz, porque nós nunca conseguimos ser obedientes totalmente a Deus. Nós sempre quebramos a nossa aliança com Deus. Nós fazemos votos e não cumprimos. E diz que Moisés ali, ele asperge o sangue daquele animal que era sacrificado e asperge sobre o povo, já sendo uma sombra, que um dia um sangue seria derramado, e esse sangue seria aspergido sobre o povo de Deus, não literalmente, mas figuramente no batismo. Aquela água aspergida sobre nós mostra que nós temos uma aliança com Deus, uma aliança onde Deus nos purifica dos nossos pecados. Então vai dizer, meus irmãos, que a aliança no versículo 7 do capítulo 8 de Hebreus, essa primeira aliança, ela tinha defeito, porque se ela não fosse sem defeito, não precisaria de uma segunda aliança. Mas você fala assim, a aliança de Deus tinha defeito? Aonde que estava o defeito da aliança de Deus com o seu povo? Em Deus? No povo. O defeito da primeira aliança não é que Deus projetou algo que não deu certo. O defeito da primeira aliança estava num povo que sempre promete, mas não consegue cumprir as suas promessas de obediência a Deus. Então, por isso, já na velha aliança havia o sacrifício de animais, mostrando que algum inocente, algum sangue derramado teria que ser derramado para perdoar o pecado dos quebradores da aliança. Então, quando o sangue do animal era aspergido sobre o povo, imagina o culto assim hoje, você vem para cá limpinho e sai todo aspergido de um sangue de um animal. Isso que era feito no Velho Testamento, na Velha Aliança, era uma sombra, era uma figura de que um dia um sacrifício perfeito seria feito pelo povo de Deus. O versículo 13 vai falar inclusive que depois que a nova aliança foi instaurada, a antiga aliança ela se torna antiquada. O que é antiquada? Algo que ficou para trás, algo que precisa estar prestes a desaparecer. Irmãos, explicando melhor aqui essas coisas, você vê que não fazia sentido eles quererem voltar para o judaísmo, porque nós estamos há 2000 anos no contexto do livro de Hebreus. Mas explicando para vocês o contexto, vocês conseguem ver que tolice que eles estavam querendo fazer? Deixar a igreja e voltar para a velha aliança, deixar a ceia, onde simboliza ali o corpo e o sangue de Jesus dado por nós, para voltar para os levitas, para voltar a ir para um culto onde o sangue dos animais eram aspergidos sobre eles. O menino já tinha nascido e eles estavam querendo voltar para o tempo de gravidez do povo de Deus. Hoje, meus irmãos, tem muita gente assim querendo voltar para a velha aliança, sabia? Tem muita gente que ainda pensa que
pode ser salvo de acordo com as suas boas obras. Tem muita gente que pensa que consegue ser fiel a Deus totalmente para ser salvo. Tem muita gente que pensa ainda hoje que consegue barganhar com Deus. Eu vou dar alguma coisa para Deus e Ele vai ser obrigado a me dar alguma coisa de volta. Ainda tem muita gente que pensa que as figuras de Israel são figuras espirituais. Tem muita gente querendo voltar para o judaísmo dentro da igreja. Você lembra que eu falei a semana passada do shofar? Que é aquele instrumento que eles tocam? Lembra? Que eu falei que eles creem que atraem a presença de Deus? Essa semana eu vendo um vídeo no Reels, no Instagram, um pastor falando que o shofar, ele também expulsa os demônios. Você toca um shofar na igreja, os demônios vai querendo voltar para as figuras da velha aliança, querendo voltar para os judaísmos, achando que a água do Rio Jordão é uma água mais poderosa para o batismo. Tem muita gente querendo voltar para os levitas, achando que hoje ainda tem homens ungidos, mais do que um ou outro. Na igreja do Senhor vai dizer que todos nós somos ungidos, porque nós estamos debaixo da unção de Cristo. Ainda tem gente hoje procurando gente que acha que é um homem mais ungido, que ele é um profeta, que ele vai me dizer alguma coisa, que Deus tem a me dizer através daquele homem, sendo que a Bíblia está na nossa mão. E no capítulo 1 nós lemos e já estudamos isso aqui, que antigamente Deus falou por meio dos profetas e agora Ele nos fala pelo Filho. Nós achamos, ainda muita gente acha que tem alguém ungidão, que ele tem o dom da cura e nós temos que ir lá, que ele vai curar as pessoas, que ele vai me dar uma revelação. Tem muita gente ainda, meus irmãos, querendo voltar para a velha aliança e não usufrui das bênçãos da nova aliança. Porque aqui nós vemos, meus irmãos, que o nosso tema hoje é de uma aliança superior, que há uma aliança superior. O versículo 6 vai nos falar isso. Olha o versículo 6: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A proposta de Deus na nova aliança, depois que Jesus morre e ressuscita, depois que o Espírito Santo vem e batiza a igreja, depois que a igreja é implantada, a proposta da nova aliança é superior. Por que ela é superior? Porque no versículo 1 e 2 fala que o nosso sumo sacerdote agora, ele não ministra num templo terreno, ele não ministra num templo feito pelas mãos dos homens. Diz que agora o nosso sumo sacerdote, ele ministra onde? À direita de Deus Pai. Diz que o nosso sumo sacerdote agora, ele ministra não no templo de Salomão. Até o templo de Salomão estão tentando reconstruir, gente. Eles querem voltar para aquilo que já ficou para trás, e achando que há algo mais espiritual naquele templo de Salomão. E você vai olhar, é uma tentativa de imitar algo que não tem como imitar. Então vai dizer que agora, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele ministra num templo celestial, no santuário celestial. Ele ministra do lado de Deus Pai. E ele não oferece mais sacrifícios pelos nossos pecados, porque ele já se ofereceu de uma vez por todas. Então o que Jesus faz por nós no santuário celestial? No capítulo 7, eu quero te lembrar, no versículo 22, fala assim: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ou seja, se eu quebro a minha aliança com Deus, eu tenho um fiador, alguém que pagou a culpa pela quebra da minha aliança. Então, se eu venho para o culto e eu peço perdão a Deus, o que acontece? Eu sou perdoado por Deus.
Eu não preciso mais de um sacrifício. Eu não preciso mais barganhar com Deus. Na verdade, nunca foi necessário, nem na velha aliança. Porque na nova aliança nós temos agora um fiador. Porque nós não somos diferentes do povo da velha aliança, nós quebramos o nosso compromisso. Mas a diferença é que agora Jesus entra como nosso fiador. E no capítulo 7, versículo 25, vai dizer o que Jesus está fazendo à direita de Deus Pai por nós. Olha o capítulo 7, versículo 25. Por isso mesmo também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus agora, diante de Deus Pai, ele intercede pelo seu povo. Se o diabo tenta nos acusar, Jesus está ali agora como nosso advogado. Então, meus irmãos, Jesus é um sacerdote superior, como nós vimos no capítulo 7. E agora nós vemos no capítulo 8 que ele nos propõe uma aliança com Deus superior à aliança que depende de nós. A aliança segundo a lei de Moisés. E essa aliança é superior porque ela foi prometida por Deus. Esses versículos que nós estamos aqui diante deles, do 8 até o 12, foi profetizado pelo profeta Jeremias. Olha o profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, 31. Olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e os seus pecados jamais me lembrarei. Então o que o escritor de Hebreus está falando no capítulo 8, ele está repetindo o que o profeta Jeremias disse séculos antes, quando o povo ainda estava grávido da nova aliança. Ele disse a mesma coisa. Porque a nova aliança, meus irmãos, ela tem promessas superiores. E quais são essas promessas superiores? Você percebeu? Porque antigamente, meus irmãos, a lei estava fora do povo. A lei estava nos olhos do povo. E o povo não conseguia obedecer à lei de Deus. O povo não conseguia ser fiel a Deus. Mas Deus, ele fala, eu vou dar um jeito nisso. E agora na nova aliança, a lei de Deus vai estar onde? Diz que agora ela vai estar gravada no nosso coração. Diz que agora a lei de Deus vai estar imprimida na mente do povo de Deus. Então o povo de Deus agora, pela ação do Espírito Santo, ele não tem a lei apenas num livro. O povo de Deus agora, na nova aliança, pela ação do Espírito Santo, ele tem a lei de Deus dentro do seu coração, gravado no seu coração e impressa na sua mente, na sua cabeça. Porque nós pensamos, meus irmãos, que na aliança da graça, que nós estamos vivendo pela graça, a lei de Deus ficou para trás. Já ouviu isso? Nós estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no tempo da graça, mas agora a responsabilidade ela é até maior do que na velha aliança. Porque agora na nova aliança, Deus diz para nós, eu vou colocar a minha lei no coração do meu povo. Eu vou gravar a minha lei do coração do meu povo. Eu vou imprimir a minha lei na mente do meu povo. Ou seja, o meu povo vai me servir não por obrigação. O meu povo vai me servir não por medo. O meu povo vai me servir porque me ama. O meu povo vai agir, pensar, não para receber bênçãos de mim. O meu povo vai agir e pensar porque ama a minha palavra.
Então a lei de Deus, ela não ficou para trás. Sim, a lei cerimonial, sim, é verdade. Nós não precisamos mais matar um animal pelos nossos pecados e aspergir o sangue dele, porque Jesus já fez isso por nós. A lei civil também de Israel, sim. Nós não temos um rei cristão como Davi era o rei do povo de Deus. A lei civil ficou para trás, mas a lei moral de Deus, ela é perpétua, meus irmãos. Os 10 mandamentos, a lei de Deus que Ele disse na velha aliança, hoje ela tem que estar no nosso coração. Porque Deus, Ele quer um povo que age de acordo com a palavra de Deus revelada para Ele. Então, amar a Deus, meus irmãos, é amar a lei de Deus. Obedecer a Deus é pensar de acordo com a palavra de Deus. Na nova aliança, Deus não quer que ninguém o sirva obrigado. Deus quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Por exemplo, Salmo 122:1 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma obrigação vir no culto? De alguma maneira, sim. Nós devemos a adoração a Deus. Mas na nova aliança tem que ser uma obrigação alegre. Hoje eu vou cultuar o meu Deus. Então ninguém pode ser constrangido ou obrigado a servir a Deus na nova aliança. Tem que ser algo de dentro para fora, porque Deus prometeu que na nova aliança isso iria acontecer. Mas cuidado com a desculpa para alguma negligência sua, ao dizer que você não deve ser obrigado. Está entendendo? Tem alguma negligência sua, você fala assim: não, mas eu não posso ser obrigado nem constrangido a fazer nada para Deus. Tem que vir do coração. Se você não está fazendo e não vem do coração, já está errado. Cuidado para não usar isso como uma desculpa para a sua negligência. Mas, meus irmãos, vai dizer que na nova aliança todos conhecerão o Senhor. Olha o versículo 11. E jamais ensinará, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos que foram atraídos pelo Espírito Santo vão saber quem é Deus. Todos vão conhecer a Deus, todos terão intimidade com Deus. Essa é a proposta de Deus para a sua igreja. E diz que é do menor até o maior, ou seja, as pessoas mais simples, até as pessoas mais estudadas, não há diferença. Na nova aliança todos conhecem a Deus, todo o povo de Deus tem intimidade com Ele, porque na nova aliança todos são sacerdotes de Deus. Uma grande diferença da velha para a nova aliança é também essa. Na velha aliança só os levitas eram sacerdotes, e apenas alguns deles eram sumo sacerdote. Na nova aliança teve uma mudança também. Agora só um é sumo sacerdote, Jesus. E toda a igreja sabia que é sacerdote. É uma doutrina que chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Na nova aliança, na igreja, todo crente é um sacerdote de Deus. Todo crente conhece a Deus. Todo crente pode ministrar a Deus e ministrar a outros. Todos nós, porque Deus disse: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, meus irmãos, a proposta de Deus é muito superior, porque inclusive diz que nós não precisamos mais oferecer sempre sacrifício pelos nossos pecados. Diz que os sacerdotes faziam isso todos os dias, porque na nova aliança Deus promete que Ele não vai lembrar dos nossos pecados. Olha o versículo 12: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus promete não lembrar dos nossos pecados. Não precisa da gente repetir um sacrifício para perdão dos nossos pecados, porque Jesus fez isso de uma vez por todas.
Agora a recomendação é essa: a gente pecou, a gente confesse a Deus os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas esse sangue não precisa ser derramado novamente. E eu volto a dizer, muitas vezes nós não entendemos ainda a nova aliança. E quando o diabo nos acusa de pecados que já aconteceram, a gente ainda se sente acusado por ele. Pecados que já foram abandonados, pecados que você já pediu perdão. E tem gente que ainda sofre por esses pecados, sendo que Deus está falando: eu esqueci. Se você está lembrando, o Senhor está falando: eu esqueci. O diabo provavelmente lembra para nos acusar. Nós lembramos, mas Deus está falando: você já pediu perdão? Já teve arrependimento? Já teve mudança de vida? Eu esqueci. E daí a gente parece que quer se autopunir, quer tentar fazer algum sacrifício para que Deus possa perdoar os nossos pecados, onde Deus está falando: na nova aliança eu já esqueci. Porque o sacrifício perfeito já foi feito de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, será que muitos de nós ainda vivemos na velha aliança? Será que de alguma maneira você vem para a igreja obrigado? Será que de alguma maneira a gente obedece a Deus com medo das consequências? Será que de alguma maneira a gente contribui financeiramente para que as coisas vão bem financeiramente para nós? Será que a gente vê a lei de Deus como um peso? Será que a gente vê o serviço à igreja como algo pesado? Eu temo, meus irmãos, que muitos de nós ainda estão na velha aliança, que ainda não entendeu qual é a proposta de Deus para a igreja. A proposta de Deus para a igreja é que a lei dele esteja no nosso coração, que nós possamos amar a Deus e ver a sua palavra como uma palavra de um pai que quer proteger os seus filhos. Então, quando nós olhamos um mandamento, a gente pensa assim: esse mandamento é do meu pai que me ama, então eu quero obedecer porque eu quero amar o meu pai. Está entendendo? A nossa relação com a palavra de Deus não pode ser uma relação de luta, ela tem que ser uma relação de amor. Será que a gente entendeu o sacerdócio universal de todos os crentes? Que todo crente pode ministrar a palavra, que todo crente pode orar, que todo crente pode oferecer a sua vida para serviço a Deus? Ou será que nós ainda temos pecados que já foram perdoados por Deus e a gente ainda fica relutando com eles? Coisas que já ficou para trás. Eu temo, meus irmãos, que muitos de nós possam estar ainda na velha aliança. Por isso a sua vida cristã não produz, por isso você não cresce, por isso você não deslancha no seu serviço a Deus, e por isso nem a sua vida pessoal não deslancha. Mas a proposta de Deus, meus irmãos, é que todo mundo, todos os seus filhos conhecerão Ele. Todos os seus filhos terão intimidade com Ele. Todos os seus filhos amarão a sua palavra. Todos os seus filhos vão agir de acordo com a palavra na sua cabeça. Porque Ele fala: imprimirei a minha lei na mente deles. É isso que Deus prometeu fazer conosco na nova aliança. Porque Ele prometeu tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então eu quero te desafiar, meu irmão, a ir além na sua relação com Deus. Eu quero te desafiar a vir para a nova aliança, porque o menino já nasceu, as férias já chegou, o consórcio já foi contemplado. Você ainda não percebeu?
Você ainda não percebeu que Jesus, nós podemos vivê-lo de uma forma íntegra, profunda? Você ainda não percebeu que nós podemos viver em santidade? Que nós podemos ser usados por Deus com os nossos dons? Você ainda não percebeu que você é um sacerdote? Que você não precisa mais de um homem para mediar a sua relação com Deus, como eram os levitas? Você precisa apenas de Jesus? E Ele está disponível, Ele está à direita de Deus Pai agora, intercedendo por você. Se você passar a vida toda na velha aliança, vai ser tão triste, porque você não vai usufruir do que Deus tem para os seus filhos. Então quero te desafiar a ir além. Vai além no seu tempo com Deus, na sua dedicação nos trabalhos da igreja. Participe das coisas, tenha um tempo com Deus, para fazer um encontro. Não sei, a Quinta Igreja vai oferecer um encontro agora em outubro. Vá para esse encontro, fica lá 3 dias ouvindo a palavra de Deus. Vá além na sua relação com Deus, meus irmãos. Tem muito mais de Deus para a gente usufruir na nova aliança. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei que é importante também a gente trazer Jesus para as nossas relações da vida, como o fiador da nova aliança. E eu pensei no casamento. Eu quero fazer uma aplicação desse texto para o casamento. Porque também há muitos casais casados na velha aliança. Vocês vão entender. E a velha aliança, ela não dá certo. Por quê? Porque nós quebramos a aliança, nós somos pecadores. Então nós precisamos trazer a nova aliança para o nosso casamento, onde Jesus é o fiador do nosso casamento. Nós precisamos trazer Jesus, a nova aliança, para as nossas relações na igreja, para o nosso trabalho, onde Jesus, na nova aliança, intercede por nós à direita de Deus Pai. Essa é a proposta da nova aliança. Você só vive na velha se você quiser. Você só vive uma vida com Deus medíocre. E medíocre é uma palavra ruim, né? Mas ela quer dizer mais ou menos. Você só vive uma vida medíocre com Deus se você quiser. Porque Deus oferece na nova aliança intimidade com seus filhos. E é muito triste preferir a sombra, a figura, do que a realidade. É muito triste preferir o tempo de gravidez do que o menino nos braços. Porque na nova aliança, o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus Pai, ele roga. E nós, sem vê-lo, mas nós cremos que nós estamos caminhando cada dia mais perto da Nova Jerusalém. Portanto, eu quero fazer um convite essa noite. Venha para a nova aliança, porque as suas promessas são muito superiores. Oremos. Esteja orando por você. Como essa mensagem se aplica para a sua vida?